O maior questionamento de AI, inteligência artificial, não é se um robô poderia amar um ser humano, mas sim se um ser humano se permitiria nutrir sentimentos por uma máquina. Afinal, um robô pode ser programado, feito para justamente amar como um irmão, como um amante ou como um filho. Mas uma pessoa, sabendo da natureza do autômato, poderia rejeitá-lo pelo simples fato dele não ser real. O que é pertinente, visto que no filme, ser real para os personagens humanos é ser constituído de carne e osso, e não de quilômetros de fibras. Isto é, seria um conceito baseado em algo físico, superficial, mas embora o longa não estimule a ambiguidade dos sentimentos serem ou não simulados, a definição de real tem muito mais a ver com o que é expressado do que com o que é visto. A AI, inteligência artificial, em seu começo, apresenta Rob, um dos cientistas responsáveis pelo desenvolvimento de androides da empresa Cybertronics, explicando o procedimento e a justificativa do projeto que desenvolveu, um modelo de máquinas criadas para amarem incondicionalmente. O cientista explica que mesmo os robôs mais modernos da época continuam lógicos e racionais demais, o que os tornam quase que completamente submissos e obedientes. E para sua ideia vingar, a empresa precisa desenvolver um tipo de máquina que imita o comportamento imprevisível, rebelde e ingênuo de uma criança, para dessa forma criar um novo mercado, que explore e supra a demanda de casais carentes, que não conseguem ter ou perderam seus filhos. Mas já no fim da sua apresentação, surge o conflito moral que acompanha toda a exibição. Se um robô genuinamente pode amar uma pessoa, quais responsabilidades essa pessoa tem com esse robô? Querendo ou não, a máquina só é vista como descartável por ser artificial e por ter sido criada, em essência, para servir à humanidade. É quase como um super brinquedo ou um capricho do homem, o que o livra de qualquer culpa quando precisa se desfazer ou substituir o seu autômato. Porém, o filme demonstra que, na verdade, as pessoas tendem a resistir às investidas das máquinas. Ou seja, elas conscientemente não querem aceitar que podem amar ou simplesmente conviver com uma criatura não humana. Essa relutância possui diversas raízes, desde religião, orgulho, ética, moralidade, até valores e conceitos pessoais. Contudo, logo fica evidente que os indivíduos de carne e osso se sentem superiores, ou porque foram os criadores das máquinas, ou porque elas são subordinadas. Mas a verdade é que a humanidade apenas não quer admitir sua fragilidade perante a seres com o potencial de viverem mais de 2000 anos. Tem medo de perder seu lugar no mundo, de ser substituída. Prestes a perder o único filho, o casal Henry e Monica adota o primeiro desses androides feitos para amar, chamado David. A esposa resiste, inicialmente porque, embora insinue que seria impossível tratar uma máquina como um ente querido, na verdade ela não queria nem ao menos pensar que estaria substituindo seu verdadeiro filho, que apesar da baixa probabilidade, ainda tinha chances de sobreviver. No entanto, a personagem estava disposta a tentar enxergar essa máquina como um filho. Então, ela inicia o procedimento que torna o robô capaz de criar sentimentos e, após dar os comandos instruídos, o David reconhece a Monica como sua mãe e, instantaneamente, passa a amá-la para sempre. É curiosa a introdução do menino robô, porque com a lente desfocada, a silhueta do garoto remete a algo extraterrestre, quase que de outro mundo mesmo, para evidenciar sua diferença, que na verdade é apenas interna, perante a humanidade e uma alusão à maneira como as pessoas enxergam essas criaturas, como estranhas. Essa outra cena também é interessante, porque não só reforça a ideia de que ele é exótico, como sugere suas várias facetas. E na cena do jantar, quando a câmera enquadra o garoto dentro do círculo da luminária, o personagem aparenta estar sozinho dentro de uma nave espacial, novamente indicando um teor alienígena como sinônimo de anormal, mas também mostrando seu isolamento por ser diferente. Com mais ou menos 50 minutos de filme, o David é abandonado por ser um risco à segurança da família. O filho verdadeiro havia se recuperado e, mais de uma vez, o menino robô tinha se envolvido em ocasiões que o transformaram em uma ameaça. Logo, não existiam mais motivos para o casal continuar cuidando do robô. Contudo, a Monica, por já ter se apegado ao David, não queria que ele fosse destruído. Portanto, ao invés de devolvê-lo à Cybertronics, escolheu abandoná-lo em uma floresta junto com Ted, um pequeno urso de pelúcia consciente.
Na mata, David e Ted acabam indo parar em um descarte de fragmentos de robôs, destroçados nas chamadas feiras de carne, organizadas por pessoas que, temendo o avanço das máquinas, as destroem para reafirmar sua soberania. Vale mencionar que o receio dessas pessoas, apesar de várias ressalvas, tinha fundamento, visto que se um robô foi criado para amar, provavelmente ele conseguiria odiar. Até porque, em diversas ocasiões, vemos que o David apresenta um comportamento obsessivo pela mãe e agressivo quando cogita não ser o único, porque se existisse outro igual a ele, a Mônica não iria amá-lo. É impressionante, mas não surpreendente, como mesmo em um futuro presumivelmente tão distante, a humanidade continua sendo tão primitiva, ao ponto de celebrar sua selvageria com esse tipo de prática, um ritual de sangue e eletricidade que serve de entretenimento para os indivíduos que precisam de autoafirmação. Ver aquelas máquinas sendo destruídas a sangue frio os fazem se sentirem superiores. E são imagens bem fortes, como um robô sendo lançado através de anéis de fogo, sendo desmembrado ou sendo derretido em ácido. Porém, como são máquinas, ninguém vê maldade nisso. A justificativa é que a artificialidade é uma ofensa à humanidade, à criação natural de Deus. E mesmo não sendo um assunto de destaque, nota-se que a religião continua forte para uma parcela considerável da sociedade. Contudo, quando chega a vez do David de ser aniquilado, por parecer ser uma criança perfeita em aparência, a plateia perde sua sede de sangue, ou melhor, de fibras e mecanismos. O público sabe que é um robô, mas não quer ver um androide que lembra tanto um menino de verdade morrendo. Para fazer um contraponto preciso com a ingenuidade e inocência do David, conhecemos Joe, um robô acompanhante cujo objetivo é satisfazer as mulheres. Inclusive, percebe-se que o personagem é um galanteador nato, que sabe escolher as palavras certas e possui profundo conhecimento de técnicas capazes de persuadir e seduzir qualquer uma. Mas ele acaba se envolvendo em um assassinato cometido por um marido traído e precisa fugir. É no meio de sua fuga que sua história se une à do David, e por um breve momento, ambos seguem juntos rumo à Fada Azul, que o menino robô acredita ser capaz de transformá-lo em um garoto de verdade. O paralelo com a história do Pinóquio, apesar de óbvio, é extremamente válido e certeiro, pois ambos os protagonistas de suas respectivas histórias creem que seus problemas irão se resolver caso se tornem de carne e osso, mas não percebem que o simples fato de sonharem com algo, de perseguirem um objetivo por acreditar nele, já os tornam reais e os aproximam da humanidade. A fada, que na história do Pinóquio existe de verdade, para o David, representa a busca sustentada pela esperança, pela fé, que a humanidade conhece bem. Reparem como a estátua da Fada Azul emana uma aura santa, angelical, quase uma divindade mesmo. Mas como acontece em praticamente todas as religiões, onde os fiéis rezam para o seu deus ou deuses, agradecendo ou pedindo algo, o David não recebe uma resposta, não tem seu desejo transformado em realidade. Porém, seu sonho nunca foi necessariamente ser um menino de verdade, mas ser amado por aquela que ele considerava ser sua mãe. Ele desejava ser real porque achava que apenas dessa forma a Mônica finalmente o consideraria um filho e o aceitaria de volta. Ou seja, tudo o que ele queria era o afeto da figura materna. No final, 2000 anos mais tarde, vemos que o receio das pessoas que odiavam as máquinas se concretizou. Existe uma nova espécie dominante na Terra, robôs que evoluíram o suficiente para abandonarem a necessidade de simular a aparência humana, já que esse visual era uma demanda das próprias pessoas para assumirem uma identidade própria e excêntrica, que nada lembra um ser humano, nem a maneira de se comunicarem entre si é parecida com a nossa. O curioso é que o formato de seus corpos lembra ligeiramente a silhueta do David antes dele ser formalmente apresentado, mas, ironicamente, diante dessas novas máquinas, o garoto robô finalmente parecia uma criança de verdade, a única em todo o mundo. Ainda que fosse um androide, ele conseguia chorar, e mais importante, sonhar. Centenas de anos se passaram e o personagem continuava perseguindo o amor da sua mãe. Claro, ele foi designado para amar incondicionalmente, mas entre amar genuinamente ou acreditar verdadeiramente que ama, existe diferença? Vale mencionar que os sentimentos reais ou não do David eram todos direcionados exclusivamente a Mônica. Nenhum dos outros personagens, como Joey, o Henry ou até mesmo Ted, eram amados. Apenas companheiros, e o David nem era apegado a eles, tanto que em situações de despedida, o garoto não esboça tristeza. Apenas acontece, e ele segue sua jornada.
O David podia não ser de carne e osso, mas era real. E não só isso. Agia e reagia como qualquer outra pessoa comum. Desejava afeto, demonstrava insegurança, acreditava em algo, ansiava por reciprocidade, carinho e demonstração. E quando teve finalmente a oportunidade de ser reconhecido, nem que por apenas um dia, ele se sentiu realizado, ainda que ironicamente, através de uma ilusão. Mesmo ciente da natureza daquela realidade, o personagem acreditava no amor da sua mãe porque durante toda a sua existência, esse era o seu sonho. Para ele, aqueles momentos foram reais porque o que define o real é o sentimento, e não a aparência.